Seja bem-vindo, seja bem-vinda à série Provérbios e Vida Sentimental. Nós vamos ler hoje Provérbios 28, que tem como palavra-chave integridade. A visão geral de Provérbios 28 é que o eixo dominante do capítulo é a integridade, porque confronta a encarar a verdade, confessar falhas, rejeitar o auto-engano e fugir de caminhos tortuosos e restaurar a retidão no andar e na aliança. A palavra-chave é integridade porque o capítulo inteiro fala sobre coragem e verdade, verso 1, governo e estabilidade, verso 2, justiça e discernimento, versos 4 e 5, fidelidade e constância, verso 20, contentamento versus cobiça, verso 22, confissão e restauração, verso 13, correção e crescimento, verso 23, e confiança em Deus acima dos homens, versos 25 e 26. Na vida sentimental, esse capítulo diz que casamentos não resistem a segredos. O que é escondido sob o tapete na tentativa de evitar brigas ou manter aparências é exatamente o que mina silenciosamente a confiança e apodrece as bases da aliança. A verdadeira intimidade e segurança só florescem onde há transparência absoluta, onde ambos têm a coragem de olhar no espelho da verdade e confrontar o pecado em vez de encobri-lo. Então, a palavra-chave do dia é integridade. O símbolo de Provérbios 28 é o espelho. Aqui nós temos um resumo dessa série de Provérbios e Vida Sentimental. Ampliando aqui, nós começamos no dia 1º de junho, falando sobre não entregue o seu coração para qualquer pessoa. Em cada dia nós estamos usando um símbolo e no dia 1º nós usamos o símbolo do coração. No dia 2, não se apaixone antes de observar isso. Nós usamos o símbolo da lupa. No dia 3, entregue os seus sentimentos a Deus. Usamos como símbolo uma bússola. No dia 4, proteja o coração. Usamos um escudo. No dia 5, não troque o certo pelo provisório. Usamos uma aliança porque Provérbios 5 fala sobre a fidelidade. Dia 6, nós tratamos de Provérbios 6. Não ignore estes sinais. Usamos o símbolo do alerta, porque Provérbios 6 alerta sobre fiança, empréstimo de dinheiro, preguiça, comodismo, pessoas que praticam o mal, o orgulhoso, o mentiroso, o que tem mãos que fazem o mal, o coração perverso, a língua, a língua que é da falsa testemunha, os pés que se apressam para fazer o mal, aquele que divide as pessoas criando contendas e a pessoa que comete adultério. No dia 7, nós usamos a máscara como símbolo e colocamos o título Nem tudo que parece amor é amor, porque no dia 7 nós lemos Provérbios 7, que fala sobre uma mulher que agarra um jovem no meio da rua. Ela é casada, o seu marido fez uma viagem e ela diz para esse jovem: eu paguei os meus votos e eu fiz os sacrifícios a Deus. Então, eu estou correta diante de Deus. E nós alertamos sobre a importância de tomar cuidado até mesmo com pessoas que até frequentam a igreja, dizem que são cristãs, mas que na verdade, no coração, não guardam os princípios e valores que são de Deus. No dia 8, a melhor escolha para a sua vida sentimental é a sabedoria. Por isso o símbolo da coroa. No dia 9, o banquete da sabedoria ou a mesa da ilusão. Usamos o símbolo de um prato com seus talheres porque Provérbios 9 fala que a sabedoria preparou o seu banquete e convida a todos. E do outro lado, a ilusão, a tolice também faz o seu convite. Em qual mesa você escolhe se sentar? No dia 10, nós tratamos das palavras. As suas palavras constroem ou destroem? Usamos o símbolo de uma caixa de diálogo porque Provérbios 10 fala muito sobre a importância do cuidado com as palavras. No dia 11, busque uma pessoa valiosa.
Usamos o símbolo de uma joia porque Provérbios 11 fala sobre a justiça, a integridade, a honestidade e a generosidade. Uma pessoa de valor, uma pessoa valiosa, ela é justa, ela é generosa, ela busca honestidade. No dia 12, nós tratamos do coração ensinável e colocamos seja ensinável, um coração com curativo, porque quando o par faz a sua correção, isso pode gerar uma dor num primeiro momento. Mas aquele que tem o coração ensinável, ele se cura e fica melhor. No dia 13, seu futuro começa agora. Nós usamos um broto porque Provérbios 13 fala que as decisões de hoje, as nossas escolhas, impactam no nosso futuro. Então o futuro começa agora. No dia 14, seu amor está edificando ou destruindo? Usamos o símbolo de uma casa, porque Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. No dia 15, proteja a paz do seu lar. Usamos uma pomba com um ramo, porque Provérbios 15 fala sobre a importância de dar a resposta suave. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a resposta dura, que é ríspida, ela desperta a ira. Então, enquanto Provérbios 10 fala para cuidar da escolha das palavras, Provérbios 15 fala sobre o modo, o tom, a altura de voz, a forma como se fala. No dia 16, planeje, mas deixe Deus conduzir. Nós usamos o símbolo de um rascunho. Deixe Deus escrever os seus projetos à caneta. Faça um rascunho, escreva a lápis. No dia 17, quando tudo aperta, quem permanece? Provérbios 17 fala sobre lealdade. Então nós usamos o símbolo do elo, de uma corrente, porque aquele que tem lealdade, ele vai se vincular ao seu par como um elo. No dia 18, laços fortes não nascem rasos. Provérbios 18 fala sobre profundidade. Por isso nós usamos o símbolo de um nó. Depois, no dia 20, nós tratamos do autogoverno, usamos o timão de um navio, porque Provérbios 20 fala sobre a importância de ter o controle sobre os impulsos, principalmente sobre bebidas e sobre os comportamentos e sobre ter o coração submisso a Deus. No dia 21, nós falamos de alinhamento, porque Provérbios 21 fala que a soberania é de Deus. Usamos uma faixa de pedestres como sinal, porque uma faixa de pedestres, ela tem faixas alinhadas. Quem passa, o pedestre que atravessa pela faixa de pedestre, atravessa em segurança. No dia 22, deixe Deus moldar você. Nós usamos o símbolo de um vaso, porque Deus quer moldar o nosso ser para que possamos estar conforme a vontade dele. No dia 23, falamos de equilíbrio. Aprenda a viver em equilíbrio e usamos uma balança como símbolo, porque Provérbios 23 fala sobre comida, bebida, sobre a importância de equilibrar, ter moderação. No dia 24, nós tratamos da edificação. Usamos o tijolo como símbolo porque o dia 24 fala sobre como estamos edificando o nosso caráter. No dia 25, aprenda a colocar limites. Usamos o símbolo de uma muralha, porque é necessário ter autodomínio, autocontrole. Então aqui, no dia 25, nós tratamos tem limites. No dia 26, nós tratamos sobre tem futuro. Nós tratamos da palavra discernimento. Provérbios 26 fala a respeito de tipos de pessoas. Existem os tolos, os preguiçosos, ociosos, acomodados, os contenciosos e os bajuladores. São pessoas que surgem como raposas. Então o símbolo do dia 26 foi uma raposa que fica clara à luz do conhecimento
desses tipos de pessoas. No dia 27, nós tratamos de cultivar uma vida que está na direção de Deus. O símbolo foi um regador, que nós devemos regar o relacionamento. E hoje nós vamos tratar da integridade. A palavra-chave de hoje é integridade e o símbolo é um espelho. E a pergunta é: existe verdade? Será que não existem rachaduras? Ao se olhar no espelho, o que se vê? Um caráter que reflete a luz de Deus ou uma escuridão que precisa ser tratada por Deus? Entrando na apresentação, sejam muito bem-vindos. O tema central de Provérbios 28 é a integridade e o nosso símbolo de hoje é o espelho. Este capítulo nos confronta com uma das maiores verdades das Escrituras. O que você tenta esconder no seu relacionamento é exatamente aquilo que pode destruir a sua história. Hoje vamos entender o peso de carregar segredos ocultos, o perigo de lisonjear com mentiras em vez de confrontar em amor e a promessa libertadora de Deus. Quem confessa e abandona os seus erros alcança misericórdia. Chegou a hora de quebrar as máscaras, olhar no espelho da palavra e trazer verdade para a vida sentimental. Prepare seu coração, porque o Senhor vai restaurar a transparência, a confiança e a integridade no seu lar hoje. Entrando no bloco 1, nós dividimos Provérbios 28 em 3 blocos. O primeiro bloco fala sobre a fuga do ímpio, a estabilidade do justo e a paranoia do pecado. Vamos ler os versos 1 ao 10. Um resumo aqui da mensagem central. O justo é ousado como leão, enquanto o ímpio foge. Verso 1. A prudência e a sabedoria trazem ordem e paz, mas a transgressão produz instabilidade. Verso 2. Como quando o pobre oprime outros pobres, agindo como chuva devastadora. Verso 3. Os que guardam a lei lutam contra os maus. Verso 4. E entendem perfeitamente o juízo. Verso 5. O pobre íntegro é melhor do que o rico de caminhos perversos. Verso 6. O filho que guarda a lei honra sua casa. Verso 7. Enquanto a riqueza adquirida injustamente acaba sendo transferida ao justo e misericordioso. Verso 8. Quem rejeita a verdade rompe sua comunhão com Deus, tornando até sua oração abominável. Verso 9. E aquele que desvia os retos para o mau caminho cairá na sua própria cova, enquanto os íntegros herdarão o bem. Verso 10. Entrando no texto de Provérbios, na Bíblia, estamos usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Aqui nos diz, verso 1, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Então o ímpio foge sem ninguém persegui-lo porque ele faz coisas erradas. Então ele sabe que tem dívidas, débitos, que ele pode de repente ser descoberto. Mas o justo, ele é como o filho do leão. Ele tem confiança. Quem não deve, não tem medo de nada. Verso 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O verso 2 fala que, por causa da transgressão, o que é transgressão? É quando uma pessoa sabe o que é certo, mas ela de propósito faz o errado para conseguir um benefício pessoal. Então, muitos príncipes, os que são os governantes, eles fazem coisas, eles transgridem, eles sabem o que é certo, mas eles fazem o que é errado para conseguirem o seu próprio benefício. Agora, quando os homens são prudentes e sábios, a terra, ela permanece, ela tem firmeza.
Aplicando na vida sentimental, quando os envolvidos na relação sabem o que tem que fazer e se corrigem e fazem a coisa certa, agindo com prudência e com sabedoria, o relacionamento permanece bem. Mas pela transgressão, quando uma das pessoas faz o que quer, do jeito que quer, aí surgem muitos príncipes. Em outras palavras, quando a pessoa só faz o que ela quer para o benefício próprio, ela acaba tendo muitos parceiros, muitas parceiras. Ninguém aguenta, suporta aquela pessoa. Então a pessoa fica sempre procurando alguém para que possa preencher ela, mas na verdade a questão está com ela, com a pessoa, que sempre faz só o que é do interesse dela. Pode ser ele ou pode ser ela, mas pela transgressão muitos são seus príncipes. Agora o verso 3. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Então, quem oprime outra pessoa que está na mesma condição, que está na mesma situação, é uma pessoa insensível. Se uma pessoa que é pobre está passando por uma situação difícil, ela vê outra pessoa passando pelo mesmo, e ao invés dela ajudar e socorrer, ela passa por cima, então já não existe mais nenhuma esperança. O que se espera de alguém que já passou por uma situação difícil é que ela tenha empatia, é que ela ajude a outra pessoa. No verso 4, os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Quem é justo, luta pela justiça, e quem é injusto, defende quem faz a injustiça. Verso 5, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Então, quem é mau, ele não entende por que as pessoas fazem o que é certo. Para quem é mau, o natural é fazer o que é mal. E esses versículos 4 e 5 estão aqui para dizer que se você conhece alguém que sempre faz o mal e você já tentou, já falou para a pessoa a respeito daquilo que ela faz, que aquilo é mal, e ela continua fazendo mal, e ela ainda pergunta para você, por que você é tão certo, por que você é tão certa, então deixe de andar com essa pessoa, porque ela já mostrou que ela se inclina para o mal, e ela não entende o que é o certo. O verso 6, melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Veja que esse verso 6, ele traz um complemento para os versos 4 e 5. Porque aquele que é pobre, mas anda na sua sinceridade, ele ainda está ocupado do que é reto, do que é justo, do que é verdadeiro. Agora, o perverso, ele não dá importância para isso. Ele busca outros valores. Ele busca o seu próprio interesse. E muitas vezes ele até fica rico, mas é porque ele se desvia para o caminho torto. O verso 6 diz, mantenha a sinceridade, porque na sinceridade você tem relacionamentos verdadeiros e que têm alicerce. Não está dizendo que a pessoa deve ser pobre. Está dizendo que, se for para obter riquezas pela transgressão e pela perversidade, é melhor manter o alicerce, é melhor manter o fundamento. No verso 7, o que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha seu pai. Então o verso 7 fala que aquele que obedece à lei, caminha na justiça, ele traz honra para o pai. O companheiro dos comilões, nós lemos em Provérbios 23 sobre a importância de ficar longe dos que vivem apenas em comida, bebida e festas. Porque Provérbios 23 fala que pessoas assim não prosperam. Elas estão sempre gastando tudo que têm. Os comilões, eles torram tudo o que tem em festas, e quem faz isso acaba trazendo vergonha aos pais. Verso 8.
O verso 7, aplicando para a vida sentimental. A pessoa que não tem moderação, a pessoa que consome tudo que ganha, ela traz vergonha para o seu relacionamento. Verso 8. O que aumenta sua fazenda com usura e onzena são juros altos. Ajunta para o que se compadece do pobre. Isso mostra que a pessoa que está querendo enriquecer a todo custo é tão conectada em ganhar e ganhar e ganhar que ela acaba não tendo tempo de desfrutar. Todo o tempo dela é: como que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? E ela fica completamente pensando em dinheiro e dinheiro e dinheiro e esquece de desfrutar da vida, da família, daquilo que ganha. Acaba morrendo e o dinheiro fica para alguém que, quando vai desfrutar daquele dinheiro, se compadece do próximo, se compadece do pobre. Verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então Deus não recebe a oração daqueles que se afastam da lei. E o verso 10, o que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros, os que são verdadeiros, herdarão o bem. Principais ensinamentos espirituais desse bloco. Número 1, a paranoia da falta de retidão. O verso 1, o pecado gera uma insegurança crônica e um medo invisível. A mentira rouba a paz e a estabilidade da alma, enquanto a integridade gera firmeza e intrepidez espiritual. Então o verso 1 é aquele que nós lemos, que os justos estão confiantes como filho do leão, enquanto que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga. Agora o número 2. A riqueza sem caráter é ilusória. Verso 6. Deus avalia o indivíduo pela retidão de seus caminhos, e não pela sua posição social ou patrimônio material. Caminhos tortuosos anulam qualquer aparente sucesso. Aqui nesse ponto 2, tem muitas pessoas que vão à igreja e doam grandes quantias, fazem ofertas generosas, mas eles tiram esse dinheiro de atividades ilícitas. O dinheiro, nesses casos, com certeza ajuda na obra, na missão, mas, mesmo assim, Deus não se agrada desses recursos que são obtidos de forma ilícita. Doar altos valores ilícitos na igreja não tira o caráter ilícito daquela riqueza. Número 3. A oração rejeitada. Versículo 9. Não há intimidade real com Deus ou resposta às orações quando há um desvio deliberado da sua verdade e dos seus mandamentos. Quando a pessoa sabe o que precisa fazer e ela desvia sabendo o que está fazendo, Deus não tem como ter intimidade com essa pessoa. Aplicações para o mundo atual. Vivemos na cultura da imagem e das aparências, onde as pessoas gastam uma energia enorme para sustentar uma vida perfeita e de sucesso nas redes sociais, enquanto vivem um caos moral e afetivo nos bastidores. A relativização da verdade gerou uma sociedade paranoica, que vive na defensiva e desconfiada de tudo, porque perdeu a referência da integridade essencial. Tenta-se compensar a falta de caráter com status financeiro, mas o vazio interno permanece. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. Não compre uma mentira para ser aceito. Verso 6. Não use de artifícios, omissões ou falsas promessas para conquistar alguém. Se você precisa esconder quem realmente é, suas lutas morais ou sua realidade financeira para atrair um parceiro, você está plantando uma bomba relógio. A verdade te dá a ousadia de um leão para construir algo limpo. Para os noivos, alinhamento moral. Verso 2.
Alinhem a liderança e os valores éticos do futuro lar antes de subirem ao altar. Se já houver caminhos tortuosos, mentiras ou quebras de princípios no namoro e no noivado, a estrutura de vocês será instável e cheia de crises de desconfiança. Para os casados, o olhar transparente, verso 1. O erro oculto afasta o casal mesmo sob o mesmo teto. O cônjuge que esconde conversas, apaga históricos de celular, mantém gastos secretos ou camufla sentimentos, começa a agir com agressividade e paranoia defensiva, fugindo do parceiro. A integridade limpa o ambiente e traz o descanso de olhar nos olhos sem medo. Entrando no bloco 2, o altar da confissão, o coração sensível e a ilusão do atalho. Vamos ler os versos 11 ao 20. Um resumo da mensagem central desse bloco é que o rico pensa que é sábio, mas o humilde é quem discerne a verdade. Verso 11. O triunfo dos justos traz glória, e o domínio dos ímpios faz os homens se esconderem. Verso 12. Encobrir transgressões afasta a prosperidade, mas confessar e abandonar alcança misericórdia. Verso 13. E viver em santo temor evita o endurecimento do coração, que conduz ao mal. Vamos lembrar que temor significa ter absoluto e extremo respeito a Deus. Quem vive em santo temor, vamos lembrar que santo significa separado. Separado do mundo, separado do pecado. E esse separado significa afastado das coisas do mundo. Então, quem vive em santo temor, separado para Deus, tendo Deus em extremo respeito, evita o endurecimento do coração. Quando nós vamos nos entregando para o mundo, nosso coração vai ficando endurecido para Deus e vai se abrindo para o mundo. Agora, quem vive em santo temor evita o endurecimento do coração que conduz ao mal. O verso 14 diz isso. O governo perverso oprime como leão rugidor e urso faminto. Verso 15. E a falta de sabedoria no poder gera opressão e condenação. Versos 16 e 17. O íntegro anda seguro e o perverso cai de uma só vez nos seus caminhos. O verso 18. Então, o verso 18 diz que o ímpio, ele cai de repente. E quando ele cai, cai de um só golpe. É o que acontece quando os que enriquecem com atividade ilícita são pegos. Eles são pegos de repente. E de repente, eles têm que devolver tudo aquilo que eles conquistaram de forma fraudulenta e ilícita. O diligente se farta de pão e o ocioso colhe pobreza. Verso 19. E o homem fiel é abundante em bênçãos, mas quem se apressa a enriquecer não ficará impune. É o verso 20. Entrando no texto da Bíblia, o verso 11 diz: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Então o rico pensa que sabe todas as coisas e ele pensa que é sábio. Mas aquele que é pobre, mas tem a sabedoria, olha para o rico e percebe o quanto ele é tolo, o quanto ele pensa que domina alguma coisa, o quanto ele pensa que é imortal, que o dinheiro dele compra tudo e nem percebe que na realidade é um tolo porque não está cuidando da sua salvação, não está cuidando da sua casa, não está cuidando da sua família, está pensando só em dinheiro e dinheiro e dinheiro. O verso 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Então, quando os justos estão no governo, tudo vai bem, há alegria. Quando quem governa são os ímpios, os que fazem o mal, todos se escondem. Verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Transgressão é quando a pessoa sabe o que é o certo e ela faz o errado por interesse próprio, por interesse particular, por interesse egoísta. Então, quem cobre as suas transgressões, aquilo que faz de errado
para benefício próprio nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode pensar, mas tem muita gente que faz coisas erradas e só prospera. Ela pode prosperar na vida financeira e com relação aos bens, mas ela está empobrecendo como pessoa, está empobrecendo no reino espiritual, está muitas vezes destruindo o caráter e o respeito dentro da própria casa. Porque uma pessoa que desonra a justiça, a verdade, a, a relação com Deus, ela vai ficando empobrecida nos outros valores. E a riqueza não é apenas dinheiro. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser uma pessoa de desonra, uma pessoa que faz apenas o mal. Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Verso misericórdia, vamos lembrar, é a aceitação diante de Deus. Misericórdia é uma palavra que vem de duas, miséria e cordes. Nós estamos cheios de miséria, mas Deus abre o coração. Cordes é a palavra que vem de coração. Então Deus abre o seu coração e recebe o miserável, a pessoa com as suas misérias. Só quem confessa alcança a misericórdia, vai ser aceito por Deus. Mas quem continua não é aceito. Como nós lemos no verso 9, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Quem não ouve a lei, tem a sua oração como abominável diante do Senhor. Versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, que continuamente honra e respeita a Deus de maneira absoluta, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Quem endurece o coração cai no mal de repente. 15. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Imagine uma pessoa ímpia, uma pessoa má, governando sobre pobres. Os pobres não sabem como defender o seu direito. Os pobres estão indefesos. Agora imagine uma pessoa indefesa sendo governada por um ímpio, por alguém que é mau. Isso é como um leão bramidor, como um urso faminto. Ele vai devorar tudo o que o pobre tem. Verso 16. O príncipe, e esse versículo 15 aqui, ele está dizendo: escolha bem quem governa o seu povo, quem você põe na liderança do seu negócio, da sua empresa, aplicando para a vida sentimental. Veja bem quem você permite que entre na sua vida. Você que é solteiro, você que está noivo, preste atenção se a pessoa, quando ela tem um poder para decidir algo dentro da relação, como que ela age? Se ela age de uma forma má, de uma forma ruim, se ela aproveita quando você é mais frágil, num certo ponto, então é de se pensar o que essa pessoa pode fazer nas situações mais difíceis em relação a você. Verso 16. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O príncipe que é falto de inteligência é aquele que se entrega à avareza. Então, aquele que quer tudo para si, ele multiplica o mal, as opressões. Mas quem aborrece a avareza, quem usa o recurso para o bem de todos, ele conseguirá permanecer no poder. Então, aquela pessoa que, dentro da relação conjugal, tem inteligência na administração, na gestão do recurso, gestão dos recursos, na gestão financeira, administra bem, distribui bem, prolongará os seus dias, quer dizer, terá um casamento, um relacionamento longo que irá bem.
Mas quem tem falta de inteligência multiplica as opressões. Quem tem falta de inteligência não administra bem o recurso. Às vezes gasta mal e acaba trazendo, multiplicando as opressões. Opressões é dificuldades. Agora o verso 17. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova. Ninguém o detenha. Quem maltrata o próximo, quem desonra o próximo, quem age com desrespeito, foge até a cova porque, fazendo o mal, carrega a culpa sobre si. Então ninguém o detenha. O peso da consciência da pessoa que pratica o mal acompanha ela até a sepultura. Verso 18. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. 19. O que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. E o 20. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, quem se apressa a enriquecer, que passa por cima da justiça, entra em situações ilícitas, acabará caindo no seu castigo. Principais ensinamentos espirituais. 1. O fracasso do esconderijo moral. Verso 13. O texto estabelece uma lei espiritual inquebrantável. Ocultar o pecado bloqueia o crescimento e a prosperidade. A cura real exige a dupla atitude de confessar abertamente e abandonar a prática errada. 2. A sensibilidade do coração. O verso 14. O temor contínuo protege a alma do endurecimento moral. Quem perde a sensibilidade diante do próprio erro e fecha os ouvidos à correção, caminha passos largos para a ruína total. E 3. A cilada da pressa e do atalho. Verso 20. A fidelidade exige consistência e respeito aos processos divinos. A ambição desmedida que busca queimar etapas para obter o que quer gera punição e sofrimento. Aplicação para o mundo atual. A sociedade moderna exalta a autossuficiência e a blindagem absoluta do ego. Admitem-se erros apenas quando se é cancelado ou exposto publicamente, e ainda assim busca-se a transferência de culpa ou justificativas externas, em vez de um arrependimento genuíno. Há também uma obsessão pela pressa, relacionamentos instantâneos, sucesso sem esforço, prazer imediato, o que faz as pessoas atropelarem princípios morais e colherem vidas vazias e falidas emocionalmente. Aplicações para a vida sentimental para os solteiros. O filtro da sensibilidade, verso 14. Se você está conhecendo alguém cujo coração é endurecido, que nunca reconhece erros, nunca pede desculpas e sempre inverte o jogo para se fazer de vítima, afaste-se. Quem não tem o hábito de confessar falhas diante de Deus e dos homens, tornará a sua vida sentimental um ambiente destrutivo. Para os noivos, limpeza da área, verso 13. O noivado é o momento de limpar a área. Se existem segredos pesados do passado, feridas não tratadas, dependências financeiras ocultas ou vícios secretos, confessem e tratem agora. Entrar no casamento com esqueletos no armário impede que a aliança prospere. Agora para os casados, confessar e deixar. Verso 13. Muitos casais tentam, entre aspas, encobrir as crises com viagens, presentes ou fingindo que nada aconteceu, mas a goteira emocional continua ali. A restauração conjugal exige coragem para sentar, olhar no espelho, confessar a falha
eu errei, fui egoísta, e selar isso com a mudança prática de atitude, que é: vou deixar esse comportamento. É aí que a misericórdia de Deus blinda o lar. Entrando no bloco 3, a firmeza do confronto, o auto-engano e a generosidade que protege. Vamos ler os versos 21 ao 28. Um resumo da mensagem central é que a parcialidade corrompe o juízo e a ganância cega o homem, levando-o à ruína. Nós vamos ler isso nos versos 21 e 22. Então, aquele que é parcial, aquele que num julgamento ele tende para um lado, ele vai corromper a justiça. Aquela pessoa que se entrega para a ganância acaba caindo na ruína. Agora, continuando aqui, a repreensão sincera vale mais do que a lisonja enganosa. Verso 23. E quem despreza a honra e justifica sua injustiça se torna companheiro da destruição. Verso 24. O orgulho gera contendas, mas confiar no Senhor traz estabilidade. Verso 25. Confiar no próprio coração é tolice, mas andar em sabedoria é livramento. Verso 26. A generosidade preserva, enquanto a indiferença trai maldição. Verso 27. Quando os ímpios dominam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. É o verso 28. Então, entrando no texto bíblico, verso 21. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Prevaricar é julgar contra a lei, de forma injusta, para receber um benefício próprio, um benefício pessoal. Então, o verso 21 diz que ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Quando uma pessoa está numa posição de julgamento de uma situação e ela respeita a aparência, ela olha, esse daqui eu acho que está certo, olhando pela aparência. Isso não é bom. Toda pessoa que olha a aparência, quando vai julgar uma situação, será parcial. E o verso 21 fala que a parcialidade corrompe o ser humano. Ele pode se vender, prevaricar até por um pedaço de pão. Significa que não existe dinheiro no mundo que pague a integridade. Algumas pessoas olham para a aparência e, quando estão na posição de julgamento, elas aproveitam para exigir alguma vantagem pessoal. Por mais que o valor seja alto, para Deus é um bocado de pão. A pessoa está vendendo a integridade por dinheiro. Então, o verso 21 diz que não é bom ter respeito à aparência das pessoas. É bom julgar as pessoas de acordo com a verdade, não pela sua aparência. Mas no mundo, as pessoas muitas vezes julgam a favor de pessoas que têm muitas riquezas, porque eles olham a aparência dessas pessoas. Mas o verso 21 está dizendo: não olhe para a aparência, mas para o que é justo e o que é injusto. Mas, até por um bocado de pão, o homem prevaricará. Ele está dizendo, na maioria das vezes, sempre existe alguém que tem o seu preço e que aceita a prevaricação. 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então a pessoa corre atrás das riquezas financeiras, mas não sabe que vai vir a pobreza do seu relacionamento, a pobreza do seu relacionamento com os filhos, porque a ausência por ficar o tempo todo indo atrás da riqueza financeira, leva a pessoa para a pobreza nas suas relações com a sua família e em momentos muito importantes. Quantas pessoas muito ricas disseram: eu não vi as apresentações que o meu filho fez na escola. Eu não vi quando passou o nosso aniversário de casamento. Por quê?
Eu estava sempre ocupado pensando em ganhar mais e mais dinheiro. Verso 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, aquele que repreende o próximo está contribuindo para o desenvolvimento, o crescimento da outra pessoa. Mas quem só elogia, muitas vezes, é apenas um bajulador. Nós falamos sobre isso em Provérbios 26, na última parte. Provérbios 26 fala: tenha discernimento sobre as pessoas. Existem os tolos, os preguiçosos acomodados, os contenciosos e os bajuladores, os que elogiam, mas escondem o mal no coração. 24. Então aqui o 23, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, do que aquele que fica elogiando. Verso 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz: não há transgressão, companheiro é do destruidor. Então aquele que rouba o seu pai, aquele que rouba a sua mãe, é amigo do destruidor. Verso 25. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. Então, o altivo de ânimo é a pessoa que é altiva, pessoa orgulhosa. Essa pessoa que é orgulhosa, ela levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos não terá muitas maldições. Então, o verso 27 fala sobre a importância da generosidade. Aquele que não dá aos pobres, aquele que esconde os olhos dos que precisam terá maldições. E o 28. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. A mesma ideia de que os que governam, lideram, comandam, quando eles se inclinam para o mal, para a injustiça, eles fazem com que todos se escondam. Mas quando os líderes são justos, aí se multiplicam os justos. Principais ensinamentos espirituais. 1. A lealdade da repreensão verdadeira. Verso 23. A bajulação e a lisonja são vazias e passageiras. A longo prazo, a pessoa que tem o amor e o respeito de nos confrontar com a verdade ganha mais um valor: favor e consideração real. Número 2. A tolice do sentimentalismo cego. Verso 26. A Bíblia define como tolo aquele que coloca sua segurança e baseia suas convicções, suas decisões, nas inclinações de suas próprias emoções e sentimentos, flutuantes, que é confiar no coração. A segurança real está em andar na sabedoria da palavra. Agora, ponto 3. O orgulho como gerador de guerras. A soberba de querer estar sempre certo inflama conflitos e dissensões, enquanto a confiança humilde em Deus traz paz, refrigério e fartura espiritual. Aplicação para o mundo atual. Vivemos sob a ditadura do, abre aspas, siga o seu coração e, abre aspas, fecha o que te faz feliz, fecha aspas. A cultura contemporânea transformou as emoções momentâneas no guia supremo da vida, rotulando qualquer confronto, correção ou limite moral como intolerância ou ingerência. As pessoas preferem mentiras confortáveis e bajuladores que validam seus caprichos do que mentores e parceiros reais que dizem verdades necessárias. O resultado é o egoísmo e o colapso dos vínculos familiares. Aplicação para a vida sentimental
Para os solteiros, a cilada do sentimento cego. Verso 26. Não caia no conto de, abre aspas, seguir o coração, fecha aspas, se apaixonando por alguém, temor a Deus, ou que apresenta desvios claros de caráter. O coração é enganoso. Use a sabedoria, avalie os frutos e ande de forma guiada por princípios, não por impulsos emocionais. Para os noivos, o teste do feedback. Verso 23. Se vocês não conseguem receber correção ou pontuações um do outro sem explodir em discussões cheias de orgulho e defesas armadas, o relacionamento de vocês ainda carece de maturidade. Aprendam a ouvir e a mudar antes de assumirem a aliança matrimonial. Para os casados, o cônjuge como espelho de proteção. Verso 26. O cônjuge é o espelho mais perfeito que Deus nos deu na terra. Quando seu parceiro apontar um erro seu, uma rispidez, um orgulho ou uma negligência, não responda com soberba para inflamar contendas. Verso 25. Escute. Quem anda sabiamente e aceita o confronto leal, blinda o casamento da ruína e do desgaste emocional. Conclusão: 3 pilares de sabedoria de Provérbios 28. 1. Segredos são prisões de medo. Quem esconde faltas, omite realidades e mantém uma vida dupla no relacionamento, perde a liberdade de viver em paz. A falta de transparência gera uma eterna fuga interna e paranoia defensiva. 2. O coração é um guia enganoso. Basear o futuro da sua família puramente em impulsos sentimentais, paixões cegas e vontades momentâneas é assinar o decreto da instabilidade. A sabedoria divina deve governar as emoções. A confissão liberta, a mudança cura. O arrependimento que restaura a confiança alheia e destranca a miséria do céu exige tanto o ato de confessar o erro de boca quanto a decisão firme de abandoná-lo na prática. Mensagem principal de Provérbios 28. A mensagem mais urgente de Provérbios 28 para a sua vida sentimental hoje é: o que você esconde do seu parceiro na tentativa de se proteger é exatamente o que pode destruir a sua história. O casamento e o namoro cristão não sobrevivem em ambientes de penumbra. Celulares trancados, históricos apagados, finanças secretas ou feridas camufladas pelo orgulho. Quem encobre suas falhas bloqueia a própria prosperidade familiar. Chegou a hora de quebrar as máscaras, ter a coragem de se olhar no espelho da verdade e trazer tudo para a luz. Confessar dói no ego, mas é o único portal para receber a misericórdia de Deus e reconstruir a confiança no seu lar. Momento do apelo e convite evangelístico. Jesus Cristo é a verdade encarnada e o nosso perfeito espelho de santidade. Nós tantas vezes tentamos manter as aparências na nossa vida sentimental, vestindo máscaras de perfeição enquanto escondemos nos porões do coração as falhas, fraquezas e erros ocultos. Na cruz do Calvário, ele foi exposto publicamente e levou sobre si toda a nossa vergonha, os nossos pecados em secreto e a nossa duplicidade, para que nós pudéssemos andar na luz, sem medo e sem condenação. Hoje ele convida você a quebrar o orgulho, a parar de fugir de si mesmo, de si mesma e a confessar aquilo que tem te destruído em oculto. Se você quer hoje entregar o controle da sua vida a Ele e viver na transparência da sua graça, ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão, a oração para receber a Jesus. Ele é o espelho da santidade. Devemos imitar a Jesus e refletir
a luz dele sobre nós. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, agora é a hora de entregar-se a ele. Ore comigo, dizendo, crendo primeiramente no coração, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, que Jesus é o Filho de Deus, que o sangue dele purifica de todo pecado, e tendo essa consciência, ore comigo, ore essa oração, dizendo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, procure uma igreja que anuncia que Jesus está vivo e participe dos estudos da palavra para que você possa crescer em integridade. Agora vamos fazer uma oração de integridade e transparência do lar. Senhor Jesus, eu me arrependo de todas as vezes em que usei de máscaras, omissões e mentiras para camuflar as minhas falhas e proteger o meu orgulho dentro do meu relacionamento. Eu peço perdão pelos segredos guardados, pelas intenções camufladas e pela paranoia que roubou a paz da minha casa. Dá-me a coragem de me olhar no espelho da tua palavra e andar em absoluta integridade. Arranca do meu coração toda a falsidade, a lisonja e a insensatez de seguir os meus próprios impulsos enganosos. Que o meu lar seja um ambiente de luz, onde a verdade liberta, a confissão traz cura e a tua misericórdia blinda a nossa aliança. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao fim dessa meditação de Provérbios 28 na perspectiva da vida sentimental e vamos deixar aqui no canto superior esquerdo um card para que você possa acessar a série Provérbios e Trabalho. Nós fizemos a meditação no mês de maio de Provérbios na perspectiva do trabalho, negócios, carreira, vida profissional. Então vamos deixar o card no canto superior esquerdo da meditação de Provérbios nesse viés, nesse foco. E no canto superior direito vai ficar a playlist, vai ficar um card com a playlist de todos os vídeos dessa série de Provérbios e Vida Sentimental. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir alguma mensagem desse vídeo, compartilhe com a pessoa para que ela também possa ser edificada, melhorar a sua relação conjugal, ou se for alguém solteiro, ou que ainda está como noivo ou como noiva, com oportunidade de crescer, corrigir e caminhar com Deus.